Capítulo 211. O objetivo, pentagrama laranja? Horas depois do terceiro dia de caça na floresta alpina do Pica-Pau, o grupo de Vicente caçaria o primeiro pentagrama do dia, e outro de seus homens absorveria com sucesso essa essência. Depois disso, eles continuariam sua jornada até que Vice notasse um ser relativamente poderoso em seu caminho que exalava uma aura de acólito nível 4. Sentindo que alguém perigoso para seu grupo estava por perto, ele alertou seus homens e os colocou em formação, armas apontadas para os arredores enquanto circulava a mana através de seus olhos e mãos. Para estes homens armados, o mais importante não era usar as suas habilidades mágicas relacionadas com os seus pentagramas, mas sim utilizá-las nas suas armas. Foi isso que lhes deu mais poder e melhor chance de sobrevivência. Então, ao se aproximarem cautelosamente do alvo de Vicente, os 10 homens nem sequer consideraram usar suas habilidades únicas, pois sentiram a tensão de se aproximar de um acólito de nível 4. Quando um desses homens, um talentoso laranja, viu o ser que acabavam de sentir no topo de uma das árvores ali, engoliu em seco com a visão e a sensação que emanava daquele ser. Gole. Essa essência, ele pensou consigo mesmo ao olhar para aquele ser com corpo de pássaro, cabeça de donzela, rosto pálido de fome e longas garras nas mãos. Uma arpia. Os olhos de Rory se arregalaram ao identificar a criatura no topo da árvore da qual estavam se aproximando. Uma arpia era um tipo de criatura mágica que formava pentagramas. Não só isso, mas esta criatura era compatível com a gema de um dos 9 homens que tinham espaço para novos pentagramas em seus seres. Vicente viu esta criatura, olhou para um dos seus homens de nível 2 e viu que era perfeitamente compatível com a forma mágica deste, que se baseava no elemento vento. O homem com talento laranja também percebeu isso e imediatamente sentiu uma conexão com a criatura, sabendo que o pentagrama que ela daria a quem a matasse seria muito bom para ele. Este é um pentagrama laranja. Ele cerrou os punhos ao ver o quarto capaz de produzir tal coisa que ele e o grupo haviam passado desde que chegaram nesta área. Eles tinham visto muitos seres mágicos nos últimos dias, ignorando a maioria dos do primeiro estágio e focando nos do segundo estágio, que normalmente tinham 100% de chance de terem um pentagrama neles. Mas a maioria dos seres mágicos do segundo estágio tinham apenas pentagramas vermelhos. Encontrar um com um pentagrama laranja era tão raro quanto encontrar um mágico com talento verde. Com isso em mente, tal homem apertou os dedos em torno de sua arma, ansioso para matar aquela criatura. Mas quando estava prestes a dar o primeiro passo, sentiu o gatilho da arma enrijecer e não poder atirar na criatura. Olhando para Vicente, entendeu que seu líder havia agido contra ele. Mas Vicente não olhou para o homem. Ciente de que suas armas não matariam esta arpia, ele moveu lentamente uma barra de metal em direção ao corpo da criatura. Este era um animal, não um mago comum com quem ele e seus homens estavam acostumados a lidar em Milfal. O corpo de uma fera era muito resistente e seus poderes concentravam-se principalmente na força física. Em outras palavras, as balas dessas armas não seriam capazes de ferir seriamente a pele daquela arpia, mesmo em grandes quantidades. Os homens próximos perceberam o problema quando perceberam o que Vice estava fazendo. Rory olhou para o pedaço de metal sendo manipulado por Vice e observou enquanto ele se transformava em algo parecido com uma cobra e subia em uma árvore em direção à fera. Enquanto isso, outro pedaço de metal pairava diante de Vicente enquanto ele preparava seu próximo movimento. 50, 48, 46. Vicente ignorou seus homens e mediu a distância entre a cobra de aço e a criatura. Quando tal coisa estava a 20 metros da arpia, de repente tirou os olhos da presa que observava no topo da árvore, sentindo uma flutuação mágica se aproximando dela. Mas quando estava prestes a olhar para a cobra metálica de Vicente, de repente ouviu o som de ar sendo cortado e olhou para onde um jovem humano acabara de atirar uma flecha metálica em alta velocidade. Os olhos da arpia se estreitaram e ela viu claramente o humano que a atacou e quase imediatamente sentiu que estaria em perigo se permanecesse ali.
Mas mesmo com esse sentimento de que deveria fugir, ele teve que se defender do ataque que vinha rapidamente em direção ao seu peito, ou estaria em apuros. Colocou suas asas na frente do corpo, formando um escudo difícil de penetrar cheio de mana que transformou suas asas, tornando-as mais grossas e maiores. Mas ao se preparar para receber o ataque de Vicente, o jovem sorriu e usou as mãos para manipular a cobra metálica, fazendo-a atingir um dos pés da criatura. Peguei vocês. Ao sentir um golpe em suas asas, o suficiente para expressar dor, a arpia não se importou com quanto dano o humano havia causado a ela com aquele golpe. Ele olhou para um dos pés e viu o que parecia ser uma algema grossa e pesada presa a ele. Ao saltar no ar para tentar voar para longe, a flecha que o atingiu se fundiu com o objeto de metal em seus pés, e ele sentiu um peso indescritível puxando-o para baixo. Se pudesse pensar racionalmente, perguntar-se-ia, o que é isto? Nunca havia lidado com uma situação como essa antes. Mas enquanto tentava bater as asas, a força que o puxava para baixo tornou-se cada vez mais forte e, de repente, ele caiu cada vez mais rápido em direção ao chão. Tudo o que pôde fazer foi gritar antes de atingir o chão entre os homens de Vicente. Estrondo. Rochas explodiram e formou-se uma cratera onde caiu esta criatura com envergadura de cerca de 3 metros e peso de 150 quilos. Naquele momento, Vicente gritou para todos os seus homens. Fogo! Bang! Todas as 11 pessoas nas proximidades puxaram os gatilhos de suas armas e dispararam balas carregadas de mana em vários pontos do corpo. Sabendo que não iriam matá-la com esta explosão de fogo, ninguém se conteve pelo bem do companheiro que absorveria o pentagrama que estava prestes a emergir desta criatura. Ferida, confusa e despreparada para esta enxurrada de ataques, a arpia sentiu dor por todo o corpo quando várias balas penetraram profundamente em suas asas e pele. Fim do capítulo. Resultados do capítulo 212:1. No momento em que seus homens dispararam suas armas, Vicente usou um de seus feitiços especiais e imediatamente prendeu as pernas da criatura no chão enquanto aumentava a quantidade de metal em seu corpo. Fazendo isso para imobilizá-lo, Vicente focou nas asas da criatura, a maior arma que ela tinha para se defender, atacar e escapar. Não só isso, mas não havia órgãos vitais em suas asas. Usá-los para aumentar a quantidade de metal foi o melhor que Vice pôde fazer sem desacelerar seus homens, que atiravam nos pontos vitais da criatura. Mesmo não conseguindo matá-lo para não interferir na possível absorção de seu pentagrama por um desses homens, o grupo descarregou a munição de suas armas naquela criatura. Era muito resistente, e só assim eles poderiam feri-lo o suficiente para criar uma chance para um deles matá-lo. Várias balas de diferentes direções entraram em seu corpo ao redor de onde ele havia caído enquanto ele lutava no chão, gritando de dor e tentando fugir. Enquanto isso, Rory estava a alguns metros acima da criatura em um galho de árvore, usando sua habilidade explosiva para aumentar a eficácia dos ataques dos homens de seu grupo. Estrondo. Outra explosão irrompeu no peito e nas costas da criatura, fazendo-a se contorcer mais violentamente enquanto suas preciosas penas caíam, revelando gradualmente sua pele branca. No momento em que viu vários ferimentos superficiais nas costas da criatura, mas um ferimento mais profundo, Vice sorriu e disse: Coach, seja rápido, mate-o com essa perfuração. Ao ouvir isso, Coach olhou para o buraco que uma das balas de seus companheiros havia feito nas costas da criatura, onde um rastro de sangue percorria uma área cheia de ferimentos superficiais. Depois de todos os esforços do grupo, o poderoso casaco da arpia foi perfurado por uma única bala. Por mais impressionante que fosse, era também um sinal de fraqueza temporária. Incapaz de resistir a tantos ataques simultâneos e com suas defesas fracas o suficiente para permitir que uma bala entrasse em seu corpo, tal arpia era vulnerável. Ao aviso de Vicente, todos os homens pararam de atirar e aproveitaram para recarregar as armas enquanto Coach se aproximava lentamente. Ver isso, Vicente moveu o metal sobre a criatura, forçando-a ao chão e segurando-a para que não escapasse. Seja rápido. Está enfraquecido, mas não terminou.
Ele gritou para o homem, encorajando-o a correr para as costas da criatura enquanto trocava de arma, pegando uma espada e apontando-a para o buraco nas costas da fera. Morra! Ele gritou enquanto usava sua habilidade mágica, que era baseada no elemento vento e poderia aumentar sua velocidade e força de ataque. Ele se moveu mais rápido, e mana brilhou mais intensamente ao redor daquela espada. Sopro. Ao atingir a pele desprotegida da arpia, ela parou de lutar para escapar e tentou levantar a cabeça enquanto soltava um grito longo e doloroso. Mas tendo atingido o coração de seu alvo, Colt, ao puxar a espada das costas da arpia, viu-a perder toda a força e finalmente cair no chão, sem se contorcer mais. Vicente removeu seus metais e viu a criatura morrer 10 segundos após o ataque final de Colt. À medida que cada um dos homens do grupo mantinha suas posições, Rory viu um brilho laranja emergir de tal corpo, o primeiro desse tipo que ele já tinha visto. Quando a arpia morreu, o pentagrama que ela nutria separou-se de seu ser e emergiu de suas costas, flutuando lentamente no ar como um holograma. A partir daí, um pulso de mana apareceu enquanto o pentagrama laranja girava em seu eixo no ar a uma velocidade lenta. Teve consigo uma sensação terrível, mas também foi bastante poderosa para cada um desses homens. Impressionante! Um dos homens do grupo que já havia absorvido seu segundo pentagrama pensou consigo mesmo, imaginando que no futuro poderia ser capaz de absorver um tão bom quanto o que estava à sua frente. Enquanto isso, Rory não pôde deixar de notar os resquícios daquela arpia no pentagrama laranja que agora estava livre para ser absorvido. Colt terá que ser firme. Superar a vontade daquela fera não será fácil. O jovem ruivo pensou consigo mesmo, consciente de que a forma como havia morrido não havia sido digna. O que eles fizeram não era motivo de orgulho. Eles agiram contra uma criatura mais forte que todos eles, o que era bom de qualquer ponto de vista. Mas eles tinham armas que facilitavam suas ações, e muitos aliados agiram contra um único ser. Ao mesmo tempo, a arpia não era um inimigo, mas sim o seu alvo de caça. Assim, o ressentimento que gerou antes de sua morte, associado ao seu pentagrama, não foi simples. Se Colt o tivesse derrotado sozinho, sem qualquer ajuda de seus companheiros, provavelmente teria absorvido o pentagrama com facilidade, já que tinha um talento laranja. Mas como não foi esse o caso e todo o grupo o ajudou, ele agora tinha que vencer uma nova batalha. Colt, não perca tempo. Comece a absorver esse pentagrama. Vicente disse ao homem, que ficou momentaneamente hipnotizado pela beleza do pentagrama laranja à sua frente. Engolindo a saliva e deixando de lado a expectativa que sentia por dentro, ele prontamente sentou-se sobre o cadáver da arpia com as pernas cruzadas, fechou os olhos e começou a meditar. Absorver pentagramas era simples. Tudo o que era preciso fazer era ficar em uma posição confortável, circular sua mana em sua gema mágica e agir como se estivessem meditando como de costume. A única diferença com esta meditação era que era necessário abrir o espaço na sua gema para um novo pentagrama, o que, claro, os colocava numa posição vulnerável. Quando Colt fez isso, sua gema mágica laranja imediatamente brilhou intensamente e seu primeiro pentagrama apareceu ao redor de seu corpo. Então o mana na área circundante começou a entrar em sua gema mágica, enquanto o pentagrama laranja acima dele tremia, sentindo-se fortemente atraído pelo espaço livre no corpo abaixo. Um mágico não teria que tentar forçar o pentagrama neles e conectar-se com ele. Em situações como essa, o pentagrama, com afinidade elementar semelhante ao mago, sentiria a atração mágica por aquele ser e se moveria em direção a ele naturalmente. Os pentagramas não poderiam existir por muito tempo fora de um recipiente apropriado. Então, quando sentiu algo compatível, o pentagrama logo chegou ao Colt. No entanto, este foi apenas o primeiro passo no processo de absorção dos pentagramas mágicos. Fim do capítulo. Capítulo 213 Resultados 2. Horas se passariam depois que Colt começou a absorver o pentagrama laranja.
Como acontece com qualquer outra tentativa de avanço, o talento teve muito a ver com o quão difícil e rápido foi o processo de absorção dos pentagramas. O nível do pentagrama em si estava relacionado ao talento da pessoa que o absorveu, mas não era tão simples assim. Por exemplo, uma pessoa com talento verde não poderia absorver um pentagrama verde no segundo estágio. O nível mais alto conhecido para o segundo pentagrama de um mágico era o segundo, laranja. Além disso, mesmo que alguns magos tivessem compreensão suficiente para tentar absorver algo acima disso, a mana consumida por um desses pentagramas seria tão alta que o corpo do mago não seria capaz de suportar qualquer ativação. Apenas tê-lo em seu corpo seria extremamente caro, e ativá-lo seria como cortejar a morte. Então, ter um talento maior não permitiria que alguém absorvesse um pentagrama melhor porque isso dependeria da quantidade de mana no corpo de um mago, que se correlaciona com o nível, não com o talento. Mas embora o talento não tenha afetado o fato de pessoas talentosas terem pentagramas melhores, isso afetou as pessoas menos talentosas. O nível do pentagrama que você estava interessado era o que seu corpo e mana poderiam suportar. Mas para absorvê-lo era preciso superar a barreira de absorção criada pela vontade do ser que o criou. Assim, embora o talento não permitisse que as pessoas absorvessem melhores pentagramas em níveis mais baixos, limitava aqueles com baixo talento, e uma pessoa com talento vermelho dificilmente seria capaz de absorver um pentagrama laranja no segundo estágio. Isso também aconteceria com alguém com talento laranja ao chegar ao terceiro estágio e provavelmente não conseguiria absorver o pentagrama ideal para o terceiro estágio, um amarelo. De qualquer forma, como alguém com talento laranja, absorver qualquer pentagrama já demoraria mais do que alguém com talento superior. Mas com o rancor da arpia, Colt lutaria contra a vontade restante da criatura por horas. Quando amanheceu no dia seguinte, o grupo ainda estava no mesmo local onde a arpia havia caído. Todos estavam cansados, mas mantiveram suas posições, esperando Colt terminar de absorver o pentagrama. Mas ninguém ali estava preocupado com a vida de Colt. Absorver um pentagrama do mesmo nível do talento e compatível com a quantidade de mana do corpo dificilmente arriscaria a vida do mago. O risco era que eles falhassem. Se alguém não conseguisse absorver um pentagrama na primeira tentativa, ele seria diluído no ar, e pronto. Mas enquanto alguns abriam a boca para bocejar, desejando voltar ao acampamento, Vicente observava Colt e sentia que este homem não iria falhar depois de tantas horas. Ele terminará em breve. Ele notou o pentagrama laranja desaparecendo do corpo do homem e então a mana ao redor de Colt aumentou repentinamente em densidade. Olhando para o homem pálido, extremamente suado e ofegante, Vice viu a aparência de Colt mudar significativamente e seu corpo começou a inflar, tornando-se mais atraente em todos os sentidos. Uma rajada de mana saiu dele e um vento forte se formou nos arredores, acordando completamente até os homens sonolentos que queriam descansar. Naquele momento, Colt terminou de absorver o pentagrama, tendo vencido sua batalha mental com o remanescente da arpia. Abrindo os olhos, ele imediatamente sorriu ao se levantar, cerrando os punhos e sentindo-se completo. Ele olhou para o cadáver da criatura e agradeceu mentalmente pelo novo poder que havia adquirido. Com isso, ele poderia fazer muito mais com sua habilidade de agora em diante. Vendo que seu homem estava pronto para partir, Vicente suspirou e disse: "Hora de voltar, rapazes. Depois de descansarmos um pouco, mudaremos nosso acampamento." O grupo partiu logo em seguida, deixando o corpo da arpia para trás, sem se importar nem um pouco com a carne de uma criatura que parecia parcialmente humana. Essas criaturas mágicas poderiam ser valiosas para os mágicos de várias maneiras. Poderíamos olhar para sua carne, pele, penas, ossos e garras. Resumindo, tudo no corpo de uma criatura mágica pode ser útil para a criação de artefatos ou recursos artificiais. Mas não era tão fácil carregar os cadáveres dessas criaturas, e remover essas partes sem danificá-las era algo que ninguém sabia fazer. Por não terem itens de armazenamento suficientes, o grupo não coletou os restos mortais das criaturas que haviam matado até agora.
Mas isso não foi uma coisa ruim. Mesmo sem as ricas essências em seus corpos, os cadáveres das feras eram muito bons para outras feras mais fracas devorarem e se tornarem mais fortes. Deixar esses cadáveres para trás poderia ajudar as criaturas de nível inferior a aumentar seu poder e criar pentagramas ou até mesmo desenvolver pentagramas melhores. Isto foi importante para a sustentabilidade desta realidade mágica. Finalmente, com o amanhecer de um novo dia, o grupo parava para descansar antes de continuar a viagem. 3 dias depois que um de seus homens absorveu o primeiro pentagrama mágico laranja, Vicente conduziu seu grupo para o interior da floresta. Depois de montar um acampamento temporário em uma nova área, ele e seus homens voltaram à caça de criaturas mágicas capazes de produzir as essências necessárias para se fortalecerem e aumentarem a estabilidade de suas fundações. Após retornar para caçar essas essências, desta vez em uma parte mais profunda da floresta alpina do Pica-Pau, o grupo rapidamente encontrou seres compatíveis com seus homens. Em apenas 3 dias, o grupo caçou e matou 7 feras, dando a alguns de seus homens a oportunidade de absorver pentagramas laranja. Alguns falharam nas tentativas, mas a maioria teve sucesso, ajudando o grupo a superar a meta original de Vicente e conseguir 10 homens com novos pentagramas. 5 absorveram pentagramas vermelhos, enquanto os outros 5 receberam pentagramas laranja. Entre eles, os 2 acólitos nível 2 do grupo, os mais preocupados em estabilizar sua base, conseguiram absorver o que esperavam há semanas, ganhando finalmente novas habilidades. E assim, ao amanhecer de um novo dia no segundo local onde o grupo havia acampado nesta região, Vicente logo reuniu o seu povo para dar novas ordens. Já não estavam longe da parte central deste local e, segundo as estimativas de Vicente, poderiam chegar ao local assinalado no seu mapa em no máximo mais 3 dias. Quando Vicente se encontrou com o seu grupo esta manhã, ele olhou para os seus homens, que comiam alegremente, e anunciou: "Prepare-se. Em 1 hora partiremos para nosso destino. Não pretendo parar para caçar ou acampar até chegarmos ao nosso destino." Ele contou a todos, fazendo Rory sorrir de satisfação, ansioso para ver aonde o mapa da defiante Tairane os levaria. Fim do capítulo. Capítulo 214 Crescimento. À medida que Vicente e seu grupo continuavam sua jornada pela floresta alpina do Pica-Pau, a família Mazante crescia a cada dia que passava. Com as recentes mudanças ocorridas na família, o seu território passou de algumas lojas na parte oriental de Milfal para uma área de facto onde não apenas lojas, mas casas e ruas faziam parte do seu domínio. Com essa mudança, o grupo familiar Mazante deixou de ter 3 vigilantes em cada loja de suas lojas. Agora, apenas um de seus soldados montava guarda em cada taverna e estabelecimento, como os irmãos Zender e River, enquanto a maioria dos funcionários ficava de olho nos arredores. Qualquer pessoa que causasse problemas não só nas lojas, mas nas ruas ou nas resistências do seu território sofreria as consequências anteriormente sofridas pelos ladrões ou ousados clientes da taberna de Zender. Com tal mudança, o pequeno grupo de homens da família Mazante conseguiu manter a paz e a segurança destes estabelecimentos, ainda que o seu território tivesse crescido muito além do número de homens que trabalhavam para a família nos últimos dias. E com a expansão para o território da antiga facção defiante Tairane, o grupo vivia seu melhor momento em Milfal. Obrigado pela sua compreensão, Vossa Graça. Seu apoio é fundamental para nós, disse um dos acólitos deixados na cidade por Vicente ao cumprimentar o pai de Shelby no escritório do barão. Ao ver o saco de moedas de ouro à sua frente, o barão Staples sorriu, vendo que as recentes mudanças na cidade não afetaram suas operações como ele temia. Haha, não há necessidade de me agradecer. Sua família e César são maravilhosos. Sempre quis fazer negócios com você, disse o barão enquanto conduzia o homem mascarado e bem vestido para fora de sua residência, vislumbrando um grande futuro com a família Mazante. A família Mazante era muito eficiente, trabalhava com custos baixos e estava disposta a abrir mão de uma parte maior de seus lucros para agradar seus apoiadores.
A defiante Tairane, por exemplo, deu apenas 50% dos seus lucros às famílias que a apoiavam. Mas a família Mazanti entregava 70% dos seus lucros, o que impressionava estas famílias nobres de Milfal, que queriam moedas mais do que qualquer outra coisa. N. Ovelbin. Embora eles tenham se aliado a César há algumas semanas, praticamente nenhum dos nobres da cidade se lembrava de Riquer e via César como seu novo grande amigo. O soldado de Vicente sorriu sob a máscara. Eles deram grande parte dos seus lucros a esses nobres, mas foi para o bem do seu próprio grupo. Eles não ignoravam os problemas em que poderiam se meter quando o Visconde voltasse de sua viagem para a cidade. Hoje parece que estamos trabalhando para vocês, nobres, mas nem sempre será assim. Aquele soldado pensou consigo mesmo, imaginando a dependência que estavam criando desses nobres. Vicente não era bobo. Enquanto estivesse fraco, ele daria a esses poderes o suficiente para fazê-los felizes e proteger seu povo à luz do dia. Mas nem sempre seria assim. Espero ver Vossa Graça novamente em breve com melhores resultados. O soldado Mazanti disse assim que chegaram à porta da residência dos Staples, onde Shelby acabava de passar ao lado de um criado ruivo. Bom dia, meu nobre pai. A mulher de cabelo laranja, da mesma cor do homem de meia-idade ao lado do soldado mascarado, disse enquanto abria caminho para eles e baixava a cabeça. Quando filha, Shelby era apenas uma ferramenta para a família Staples ganhar alianças e herdeiros. Ela teve que se curvar ao pai, às madrastas e ao herdeiro da família e seguir a linha. Sendo uma mulher inteligente, ela não desafiava as pessoas mais influentes da sua família e era perfeitamente capaz de se curvar diante delas, embora fosse honesta sobre as suas divergências. O barão Staples olhou para a filha e disse: Shelby, este é um emissário de César Mazanti, um amigo da família. Ao ouvir seu pai apresentar um dos homens do vice, Shelby fez o que deveria. Cumprimentou o soldado e mostrou que a casa Staples tratava bem seus amigos. Prazer em conhecê-lo. Sua festa é muito importante. Tenho certeza que você se tornará uma das maiores influências da nossa cidade em pouco tempo. Ela disse com um sorriso, algo que seu pai não conseguia entender. A jovem está exagerando. Estamos apenas agindo onde ninguém mais está. Não temos grandes ambições. O Sindicato Escarlate é definitivamente o nome do jogo. O soldado disse, chamando a atenção do barão. Acho que você deveria ser mais ousado, Pike. A defiante Tairane deixou muitos negócios que o Scarlet Syndicate não pode resolver sozinho. Disse o barão, querendo que o grupo de César seja mais ousado e cresça mais nesta cidade. Entre a família Mazanti, que estava disposta a distribuir mais moedas aos seus apoiadores, e o Sindicato Escarlate, que já era estável no submundo da cidade, ele preferia a casa de César. Essa foi a facção que poderia lhe pagar mais. Shelby olhou para Pike, um pseudônimo que os soldados de vice usavam em público, e disse: Eu sei que você precisa ter cuidado ao expandir suas atividades, mas o Scarlet Syndicate sozinho não será capaz de assumir tudo o que Defiante Tairane deixou. Seu grupo deve cuidar de duas coisas deixadas por Defiante Tairane, bordel que essa facção administrava. O barão Staples olhou para a filha e estreitou os olhos. Se você fosse um homem, Shelby, você seria meu herdeiro. Ele suspirou desapontado por uma mulher ser o mais inteligente de seus filhos. Então ele disse, você deveria investigar isso. O Scarlet Syndicate está focado em assumir o controle dos recursos e do tráfico humano que Defiante Tairane liderou em nossa cidade. Os cassinos e bordéis do grupo definitivamente não estão sendo alvo deles agora. Vamos trabalhar nisso, Vossa Graça. Pike respondeu, ciente de que os seus líderes não veriam problemas em envolver-se em tais atividades. Afinal, Rory era o filho da puta que atualmente dirige um bordel em Martel Village. Inferno, o controle do jogo e da prostituição na cidade era a progressão natural das coisas. Com isso, voltou ao seu destino matinal de entregar as moedas das famílias nobres que apoiavam a família Mazanti. Shelby e seu pai ficaram para trás para ver o homem partir em uma das carruagens da família Mazanti. Ele disse baixinho para ela:
Não se envolva nessas coisas, Shelby. Você deveria se concentrar em se tornar uma boa esposa para o jovem mestre Simmons. Isso não me impede de estudar a realidade local, padre. Não tenho certeza. Se você pode fazer isso sendo uma boa esposa para o jovem mestre Simmons, por que não vai até ele e o agrada um pouco? Não quero virar a família Simmons contra a família Mazante. Ele olhou para ela, indicando o que ela deveria fazer. Shelby cerrou os punhos de raiva, mas se controlou para não mostrar ao pai tudo o que tinha em mente. Ela sorriu graciosamente para ele, como se não houvesse nada de errado com o que ele estava sugerindo. Você entende o que eu tenho que lhe dar, Vicente? Meu próprio pai me vê como uma égua reprodutora. Você me culpa pela maneira como agi com você. Você consegue entender meu desespero? Ela saiu, imaginando seu aliado e a importância dele para sua vida. Fim do capítulo. Capítulo 215 Investigação. Enquanto Shelby lidava com seus próprios problemas, algo estava acontecendo no quartel-general do Exército Real do Reino Seidel em Newfall. Um grupo de soldados alinhados em várias fileiras no pátio deste quartel, enquanto um grupo de soldados de alta patente que tinham acabei de chegar neste posto e estávamos nos reunindo lá. 12º Comandante da Tropa de Aço, Peter Asper, da capital, presente. 4º Comandante da Tropa Vermelha, Arthur Hogan, de Saltistar City, presente. 2º Comandante da Tropa Osso, Alex Regan, de Dryhaven, presente. 3 homens da mesma posição do comandante do posto avançado de Newfall ficaram na frente de Christopher Hogan enquanto o homem mantinha uma posição formal para cumprimentar os reforços que havia solicitado recentemente. Olhando para o irmão mais velho, que veio da capital, Christopher agradeceu a todos presentes. Obrigado por responder ao meu chamado. Espero que possamos resolver a situação em Rock Gorge nas próximas semanas. Não se preocupe, Chris, nós cuidaremos desse problema. O mais forte ali, Peter, disse enquanto olhava para o irmão mais novo e dava tapinhas em um dos ombros do cara que ele não via há anos. Sim, minhas tropas chegarão em alguns dias e então teremos o dobro de homens que você tem aqui, comentou Alex. Arthur concordou. Espero que tudo esteja resolvido até o final do mês, quando comeremos carne de basilisco. Os homens sorriram enquanto cada soldado relevante neste posto avançado de Newfall tomava suas posições, observando a reunião de magos em silêncio. Nova ficou entre os soldados e olhou para os comandantes com fervor nos olhos, imaginando que em poucos meses alcançaria aquele posto e comandaria sua própria tropa. No Reino Seidel, nem todo comandante do exército liderava o posto de cidade, como foi o caso em Newfall. Newfall era uma cidade pequena com uma população de cerca de 60 mil habitantes e só precisava de um soldado com patente de comandante em seu posto. Cidades como Saltistar City tinham mais de meia dúzia de soldados no posto de comandante. Mas cada comandante liderava a sua própria tropa e tinha certas liberdades que um soldado de patente inferior não tinha. Pensando no dia em que ela se tornaria maga e faria o teste para se tornar comandante, essa mulher de cabelo azul não pôde deixar de se sentir ansiosa. Se eu me sair bem nesta caçada, poderei obter uma recomendação e os pontos de mérito necessários para o teste de comandante. Ela pensou consigo mesma. Em outra parte de Newfall, Nina e Eve foram para a academia onde esta jovem estudava. Nina perguntava diariamente a Eve sobre Vice e o que ele e Rory estavam fazendo. Porém, não houve um dia em que ela não pensasse no que ele poderia estar fazendo, imaginando as aventuras de ser adulta e poder viajar. Por mais que tenha tido experiências de viagem traumáticas, Nina não teve problemas em viajar porque ficou surda e perdeu a mãe. Apesar de tudo, ela era uma criança feliz que superou essas perdas. Houve momentos em que ela ficou triste ao lembrar de tudo que havia passado. Ainda assim, com seus novos amigos locais, Eve, Rory, Vice, e os homens que trabalhavam para sua família, Nova e Shelby, ela conseguiu lidar bem. É por isso que quando alguém a via caminhando com dificuldade para a academia, a veria com uma expressão feliz no rosto e dificilmente imaginaria o que ela havia passado.
Vendo isso à distância, um dos homens que a seguia não pôde deixar de ficar curioso. O que há de errado com ela? Essa pessoa pensou enquanto observava Eve se despedir de Nina na porta de uma das academias locais. Não importa, vou descobrir em breve. Teremos muito tempo para conversar. Ele sorriu das sombras em que costumava se mover quando entrou na academia e seguiu Nina. É hora de vir comigo, senhorita Fuller. Chegando em um lugar onde havia poucas pessoas, ele rapidamente agarrou Nina por trás e cobriu sua boca antes de pegá-la nos braços e ir embora. Enquanto isso, algumas dezenas de quilômetros ao norte de Milfal, um grupo de 3 pessoas vestidas com o uniforme do Templo do Despertar estava em uma floresta perto de uma fogueira. Entre essas pessoas, um homem olhou em volta enquanto uma mulher de cabelos grisalhos acendia o fogo e preparava algo para eles comerem. Ao mesmo tempo, uma mulher de cabelo rosa estava sentada em posição de lótus sobre uma pedra quadrada enquanto um pentagrama laranja circulava seu corpo. A gema mágica verde em sua testa brilhava enquanto ela procurava seu alvo. O homem de nível 5, igual a seus 2 companheiros, olhou para a mulher de cabelo rosa e cerrou os punhos. Se Jasmine encontrar os ladrões da família Ervin, poderemos mudar nossas vidas. Ele pensou consigo mesmo enquanto olhava para ela com satisfação. Com ela ao meu lado e essas moedas, poderei conseguir tudo o que quero. Mas ao olhar para a mulher de cabelos grisalhos perto do fogo, ele teve pensamentos completamente diferentes daqueles que teve com Jasmine. Vou encontrar uma maneira de eliminar a área quando chegar a hora e culpar os ladrões da família Ervin. No final das contas, terei o coração de Jasmine e metade das moedas que o ladrão roubou. Ele olhou em volta maliciosamente, com um sorriso assustador no rosto. Mas enquanto Mark estava pensando sobre esses planos para o futuro próximo, Jasmine de repente abriu os olhos enquanto o brilho de sua gema desaparecia e seu pentagrama retornava lentamente ao seu corpo. Eu tenho o rastro deles de volta. Ela disse ao ver à sua frente o que parecia ser um grupo de 3 carruagens e vários homens, todos compostos por uma aura vermelha. A forma mágica de Jasmine fez dela uma excelente investigadora. Ela só precisava de uma pequena pista para traçar toda a jornada de seus alvos e assim localizá-los. Vendo o rastro deixado por seus alvos, Jasmine sorriu enquanto segurava um pedaço de metal nas mãos, que a ligava ao ladrão da propriedade de Ervin. Quantos dias mais temos para viajar? A garota perguntou ao seu companheiro. Jasmine disse, eu não sei, cada vez que o grupo inimigo para, eles perdem grande parte de sua vantagem. Eles são mais fracos do que nós, então somos mais rápidos. Mas se eles continuarem se movendo, poderão adicionar dias, talvez semanas, para nossa jornada. Não importa, tudo ficará bem se conseguirmos alcançá-los. Mark comentou, ansioso para continuar sua jornada em busca dos ladrões de propriedade de Ervin. Sim, vamos continuar. Com isso, não demoraria muito para que o grupo voltasse à estrada, rumo à floresta alpina do Pica-Pau. Fim do capítulo. Capítulo 216 Encontro inesperado. 2 dias depois, nas profundezas da floresta alpina do Pica-Pau, um grupo de 20 acólitos abriu caminho lentamente por entre as árvores desta região densamente arborizada. Desses 20 acólitos, 18 tinham rifles nas mãos, caminhando lentamente em formação, prontos para disparar suas armas ao menor sinal de problema. Ao mesmo tempo, os líderes do grupo, mascarados como todos os outros presentes, não tinham armas nas mãos, mas também estavam alertas enquanto se moviam. Um jovem de cabelos ruivos estava atrás, enquanto um jovem alto e forte, de cabelos pretos, estava na frente, segurando um mapa à sua frente, localizando-se mais ou menos nesta área. Usar um mapa neste mundo não era como na Terra, onde você poderia facilmente entender o caminho entre um ponto inicial e um ponto final. Não havia GPS no Polaris Realm, e seria necessário reconhecer o terreno e certos locais representados no mapa para saber onde estavam e como chegar ao seu destino.
Felizmente, a Academia das Estrelas ensinou Vice e Rory a usar mapas e, embora fosse muito mais difícil do que seguir um GPS, o jovem Fuller conseguiu liderar seu povo com facilidade. Mas isso não significava que seu grupo tivesse chegado a esse ponto da jornada rapidamente ou sem encontrar situações perigosas. Nos últimos dias, eles entenderam por que essa região tinha a palavra pica-pau no nome. Havia uma raça de pica-pau que se desenvolveu nesta região. Nas partes exteriores desta região montanhosa dificilmente se encontrariam estas criaturas. No entanto, se alguém fosse para as profundezas da área, as chances de encontrar essas criaturas seriam muito altas. O grupo de Vicente viu vários pica-paus na região nos últimos dias e quase ficou cara a cara com eles. Além dos pica-paus, diversas outras criaturas cruzaram o caminho do grupo. Felizmente, nenhum desses problemas os afetou muito. Até onde podiam ver, o caminho deles não passava por nenhum território de criatura mágica na área. Por causa disso, o grupo evitou muitos problemas que poderiam ter tido se não tivessem o mapa que Vice estava seguindo. Os pequenos encontros com feras que tiveram não foram suficientes para ameaçar o grupo, e eles ainda estavam na formação inicial desde quando entraram nesta região. Mas à medida que se aprofundavam nesta região montanhosa, o grupo aproximava-se do seu objetivo e naturalmente movia-se com mais cautela. Vicente podia sentir que a presença de seres poderosos na área era maior do que nas áreas por onde passaram até agora, e não pôde deixar de ser cauteloso ao liderar os seus homens. A área em que estivemos há 2 dias era o lar de muitos seres de baixo nível de segundo estágio, nos níveis 1 e 2. Não seria fácil encontrar feras de nível 4 como a arpia que encontramos lá. Mas aqui é diferente. Vice pensou consigo mesmo enquanto usava sua habilidade magnética para sentir o que estava por vir e notou várias auras poderosas para o nível de seu grupo. Mas há muitos seres de níveis 3 e 4 aqui. Até vi alguns de nível 5 no caminho. Ele sentiu uma gota de suor escorrer pelas costas enquanto imaginava que provavelmente havia seres de baixo nível do 3º estágio nesta área. Se encontrassem um desses seres, tudo o que podiam fazer era fugir. Felizmente, eu tenho este mapa. Vice suspirou porque, sem isso, ele já teria entrado em um lugar que não deveria e teria problemas com diversas criaturas poderosas da área. Espero que este seja um caminho seguro para algo de valor. Ele orou em seu coração enquanto o pisoteio das folhas e o vento eram a única coisa que ele e seus homens podiam ouvir. Porém, à medida que avançavam lentamente, passo após passo, todos no grupo mudaram repentinamente de expressão, escondidos pelas máscaras, enquanto viravam o rosto na direção de onde ouviam algo diferente. Uau! De repente, o som de uma lâmina cortando o ar veio do lado direito do grupo, um pouco mais longe de onde eles estavam. Imediatamente, todos no grupo apontaram suas armas naquela direção enquanto Vicente usava sua habilidade para sentir exatamente o que havia causado isso. Professor Juliano? Vice murmurou ao sentir uma aura familiar vindo da direção de onde o barulho veio. Quando o mana era anexado a um corpo, ele recebia a marca criada pelas peculiaridades daquele corpo, suficiente para distinguir qualquer mago do mundo. Mesmo irmãos gêmeos com gemas mágicas e pentagramas mágicos semelhantes da mesma natureza teriam diferenças suficientes para serem distinguidos por suas auras. Pressentindo algo que já sabia, Vicente não teve dificuldade em perceber o que vinha de um dos 6 magos perto de onde seu grupo estava. Rory ouviu e perguntou, Professor Julian, ele está aqui? O que está acontecendo? Parece que sim, respondeu Vicente. Além dele, há 5 mágicos em seu grupo, cercados por 4 Rougaros. O que? Não só Rory mas todo o grupo viu em suas mentes a imagem de 4 lobos em forma humanoide, seres maiores que os humanos normais, caracterizados por sua agilidade e força. Rougaros eram criaturas conhecidas por se alimentarem de carne e sangue humanos. O que devemos fazer? Qual é a situação deles? Rory perguntou, sentindo que eles deveriam se mudar se isso não colocasse seu grupo em perigo. Por mais que fossem bandidos, eles tinham uma formação que não esqueceriam. Julian os ajudou além de seu dever.
Se não fosse muito perigoso, eles não deixariam seu antigo professor para trás e fechariam os olhos para o que poderia acontecer ali. O grupo de Julian consiste em acólitos de nível 3 e 4. Alguns deles são provavelmente generais de nível 6 e 7. Vicente disse enquanto seu pentagrama vermelho brilhava na frente de sua mão direita. Da posição de alguns dos homens do grupo de Julian, estes não eram mágicos comuns, mas guerreiros que se concentravam tanto no caminho mágico quanto nas artes marciais. O grupo dos Rolgaros, por outro lado, é formado por seres de nível 4, e o mais forte deles é o nível 5. Nível 5, um dos soldados de nível 2 perguntou. Vamos, disse Vicente, disposto a se arriscar para ajudar seu antigo professor. Vicente havia recebido um presente de Juliano que ainda não sabia para que servia. Mesmo depois de usar naquele colar a máquina de avaliação que roubou da família Erwin, ele não obteve nenhum resultado. Portanto, ele já pensava que o colar que recebeu de Julian deveria ser extraordinário e ter uma história própria. Considerando o seu valor provável, Vicente não deixaria o seu professor morrer neste local enquanto ainda tivesse a oportunidade de ajudá-los sem arriscar tudo pelo seu grupo. Com suas palavras, até mesmo o mais temeroso de seus soldados engoliu o medo e começou a se mover ao comando de seu dom. Use suas armas para atacar os pescoços dos Rolgaros. Rory e eu nos concentraremos em matá-los após seus tiros. Vice disse, já sabendo que essas criaturas eram muito resistentes aos golpes normais e só morreriam se suas cabeças fossem decapitadas ou seus corpos queimados. Como suas armas não poderiam fazer todo o trabalho por eles, Rory e ele teriam que ser a arma final para eliminar essas criaturas. Fim do capítulo. Capítulo 217 Aliados Inesperados. Enquanto isso, Julian estava em uma situação terrível, enfrentando 4 criaturas poderosas das quais não sabia como escapar. Depois de entrar na área com alguns professores da principal academia de Ironcrest, seu grupo encontrou várias criaturas poderosas. Sua academia tinha informações importantes sobre algo valioso nesta área, mas não tinha um mapa adequado. Caramba! Por que nos envolvemos nos negócios da maldita faculdade de magia? Julian pensou enquanto caminhava por esta área acidentada com sinais de batalha nas árvores e no chão. Enquanto isso, seu grupo tentava afastar essas criaturas que, embora não fossem muito mais fortes que eles em nível, eram muito mais brutais. As pessoas do grupo de Julian tinham pouco talento. Mesmo que não houvesse muita diferença na densidade de mana entre os dois lados neste confronto, os 4 seres mágicos que os atacavam tinham habilidades de combate muito superiores às de Julian e seus aliados. Se sobrevivermos a esta situação, o Colégio do Reino terá que nos recompensar pesadamente. Um deles gritou, sentindo-se péssimo por ter sido enviado para este lugar sem nenhum item para protegê-los dessas feras da região. Infelizmente para eles, embora este fosse o reino Seidel e parte do domínio do rei, nem todo o terreno neste magnífico estado era dominado por humanos. Em diversas partes do reino existiam seres de outras raças que dominavam pequenas áreas fora do alcance das forças reais. Por causa disso, apenas algumas pessoas podiam entrar e sair dessas áreas sem ter problemas. Existiam até mapas dessas áreas, mas poucos tinham informações precisas sobre os territórios de tribos não humanas. Em Ironcrest, para onde este grupo havia partido há poucos dias, não havia nenhum mapa com informações tão detalhadas sobre esta área, então qualquer pessoa que viesse de lá poderia ter muitos problemas dependendo da rota. Poderíamos até ter a sorte de escapar desses problemas, mas esse não foi o caso do grupo de Julian. Cientes disso, esses homens ficaram furiosos com seus superiores enquanto se movimentavam, tentando oferecer alguma resistência às 4 criaturas que salivavam enquanto se moviam contra eles com sorrisos horríveis no rosto. Precisamos encontrar uma maneira de recuar e pedir reforços da academia. Caso contrário, ninguém conseguirá completar esta missão. O mais forte ali, um acólito nível 4 que também era general nível 7, disse isso enquanto usava sua espada. Merda! Um dos mais fracos pegou algo de seu anel de armazenamento para enviar um pedido de ajuda.
Mas isso dificilmente o salvaria desta situação. A academia onde Julian trabalhava atualmente tinha parceria com o Seidel Magic College. Esta instituição havia repassado recentemente a informação de que um pentagrama valioso havia aparecido na área onde se encontravam e emitiu esta missão. O Seidel Magic College deu pentagramas mágicos a alguns dos melhores alunos quando eles atingiram marcos. Portanto, sempre que possível, esta instituição enviaria seus aliados e até mesmo subordinados para coletar essências especiais por todo o reino. Há poucos dias, o grupo de Julian recebeu esta missão de um vidente do Seidel Magic College. Infelizmente para eles, Polaris Realm não era um lugar onde você pudesse simplesmente obter uma informação e ir a algum lugar para coletar o que queria sem ter problemas ao longo do caminho. Não estando tão preparados como deveriam, o grupo deles estava agora em uma situação terrível. Enquanto a maioria deles usava tudo o que tinha para se defender ou evitar ataques inimigos, os mais fracos do grupo enviavam um sinal através de um dispositivo de comunicação. Socorro! Envie reforços para o grupo da Floresta do Pica-Pau Alpino imediatamente. Estamos tendo problemas com... No meio de uma mensagem do acólito nível 3, uma daquelas criaturas com mais de 2 metros de altura saltou em sua direção e destruiu o dispositivo de comunicação em use com um único movimento de seus braços. Depois de ver aquela criatura bem na sua frente, os olhos do acólito nível 3 se arregalaram quando ele olhou para a criatura salivando bem na sua frente. Não! Quando o mais forte do grupo de humanos gritou, nenhum deles pôde fazer nada antes que a criatura de pelo preto atacasse o mais fraco do grupo com todas as suas forças, cortando o abdômen do loiro com suas garras. Quando o sangue de um de seus companheiros voou pelo ar e um ferimento profundo apareceu em seu abdômen, os homens perceberam que esse provavelmente seria o destino de todos ali. Eles iam morrer. GH. Ao ouvirem o terror do seu companheiro, eles desejaram poder recuar. Infelizmente, eles estavam cercados e não tiveram chance. Merda! Este é o fim! Outro acólito de nível 3 gritou ao ver uma daquelas criaturas abrir a boca e morder em sua direção, atacando-o de uma forma que ele não conseguia se esquivar. Naquele momento de terror para o grupo de estudiosos de Ironcrest, de repente, sons repetidos vieram de diferentes direções. Bang! Bang! Vários tiros soaram enquanto balas poderosas cortavam o ar mais rápido que a velocidade do som, atingindo os pescoços das 4 criaturas naquela área antes mesmo que os humanos sofredores os ouvissem. Bang! Entretanto, os 4 seres que atacaram o grupo de professores sentiram várias balas atingirem-lhes o pescoço, o que os feriu porque foi um ataque inesperado mas não os colocou em perigo. Bang! Se fosse um ser humano que tivesse sido atacado, eles definitivamente teriam morrido se tantas balas tivessem atingido um ponto tão sensível de seus corpos. Mas como criaturas mágicas com grande força física, esses 4 apenas uivaram de dor e de repente mudaram seu foco para os 18 homens mascarados que apareceram na área circundante. Bang! O grupo de Julian viu esses aliados inesperados aparecerem para ajudá-los no momento crucial, mas antes que pudessem avaliar a força desses acólitos fracos, viram mais 2 homens se moverem. Fortes ventos se formaram na área e conforme a mana na atmosfera mudou, chamas apareceram ao redor do local, junto com diversas explosões. Os metais nos corpos desses professores tremeram e, num piscar de olhos, eles voaram para fora de seus corpos em alta velocidade, formando lâminas afiadas que voaram cada vez mais rápido em direção a 3 dos 4 Rolgaros. Morrer! Vicente e Rory gritaram simultaneamente enquanto atacavam seus inimigos por cima, um flutuando no ar e o outro saltando de um galho de árvore em direção ao oponente. À medida que se moviam, os 2 miravam nos pontos fracos de seus inimigos, usando suas habilidades para eliminar o maior número possível de inimigos com o ataque inicial. Fim do capítulo. Capítulo 218 O terror dos números. Assim que atacaram as criaturas peludas que agiam contra o grupo de Julian, Vicente e Rory usaram o melhor de suas habilidades para lidar com seus alvos.
Rory atacou apenas uma das criaturas de nível 4, usando um feitiço baseado no elemento vento para criar um ciclone ao redor de seu corpo, prendendo-o em uma posição enquanto suas explosões atingiam a área ao redor de seu pescoço já ferido e enfraquecido. Rory também lançou um feitiço de chama na direção dos outros 3 inimigos para desviar sua atenção. Ao sentirem chamas subindo ao redor de seus corpos em meio à dor no pescoço, esses 3 alvos de Vicente ficaram ainda mais agitados. Mesmo pequenas chamas podiam assustar estas criaturas, pois essa era sua fraqueza, algo que evitariam, tal como os gatos evitam a água. Mas naquele momento, Vicente moveu com força os objetos de metal que havia formado no ar, fazendo com que grandes lâminas voassem contra aqueles corpos com a intenção de cortá-los. Esses metais, sob o controle de Vicente, aumentaram rapidamente em velocidade à medida que ele usava seu conhecimento da física da Terra para impulsionar ainda mais essas lâminas. A velocidade era poder. Quanto mais rápida a velocidade dessas lâminas, maior será seu poder destrutivo contra seus alvos. Su e Sh. Quando eles alcançaram seus alvos, o grupo de Julian testemunhou uma cena incrível se desenrolar diante deles. Quando 2 acólitos de nível 1 apareceram de repente na área, as lâminas do tamanho de adolescentes imaturos cortou 2 dos 4 corpos de Rolgaros na área como se fossem feitos de papel. Em um instante, os 2 Rolgaros estavam gritando de medo e raiva, sentindo as chamas em seus corpos, mas cheios de ódio pelos recém-chegados. Mas no segundo seguinte, seus corpos foram cortados em 3 pedaços, e seus gritos não foram mais ouvidos. O primeiro corte foi no pescoço e o segundo na cintura dessas criaturas, separando seu torso, cabeça e pernas. Um dos professores ao lado de Julian arregalou os olhos ao ver isso, tendo piscado um segundo antes e perdido como essas 2 criaturas haviam sido cortadas. O que? O mais forte do grupo gritou enquanto Julian abria tanto a boca que parecia que seu queixo iria cair no chão. 2 Rolgaros nível 4 acabaram de ser cortados como se não fossem nada. Não só isso, mesmo o Rolgarou nível 5 em chamas não conseguiu suportar o movimento do homem mascarado flutuando no ar. Quando foi atingido por 3 lâminas, todas atingindo seu pescoço em direções diferentes, a criatura não morreu. Ainda assim, seu pescoço ficou ferido o suficiente para mostrar alguns de seus ossos quando as lâminas de aço amassadas caíram no chão. Olhando mais de perto, o mais forte do grupo viu uma pequena rachadura no pescoço da criatura de nível 5 e notou que ela havia perdido por pouco um ferimento mais sério causado pelo ataque de Vice. Ao mesmo tempo, o último Rolgarou nível 4 não conseguiu resistir ao poder explosivo de Rory em volta do pescoço enquanto todo o seu corpo queimava. À medida que as chamas de Rory diminuíam e o ciclone ao redor de seu alvo se dissipava, os homens com rifles apontados na direção dessas criaturas na área viram o corpo deste cair no chão, sem cabeça. Rory conseguiu usar os tiros de seus homens para destruir o pescoço da criatura, eliminando com sucesso o terceiro inimigo do grupo de Julian. Percebendo a mudança na sua situação, os professores ficaram chocados. No entanto, sentindo que não havia tempo para conversar ou pensar sobre a situação, eles se moveram e rapidamente cercaram a criatura de nível 5. Eu não sei quem você é, mas obrigado. O mais forte dos professores disse em voz alta. Mas precisamos eliminar este último. Caso contrário, ele fugirá e trará mais Rolgaros para nos aterrorizar. Vamos agir juntos, moveu-se Vicente, flutuando no ar enquanto todo o seu grupo e o de Julian mudavam de posição, cercando a criatura agonizante, que os encarava furiosamente, procurando um lugar para escapar. Enquanto o Rolgarou tentava escapar, os homens de Vicente foram mais rápidos e 4 deles dispararam suas armas, 2 deles acertando o pescoço ferido da criatura. Ele uivou de dor ao se sentir muito enfraquecido após o golpe mais forte que Vicente poderia desferir. Sentiu 10 vezes mais dor ao receber aquelas balas agora que estava ferido. Mas quando a criatura mágica percebeu que ignorar essas pessoas e fugir não iria longe, o professor mais forte do grupo de Julian avançou e dançou com sua espada em direção ao pescoço do Rolgarou. Uau!
Vendo que a criatura estava prestes a contra-atacar e possivelmente ferir o homem de nível 4, Rory usou um feitiço baseado no elemento vento para criar uma forte brisa contra o Rougarou, empurrando-o sutilmente. Esse empurrão sutil foi suficiente para fazer com que o Rougarou errasse o golpe fatal direcionado ao pescoço do oponente. Infelizmente para o grupo de humanos, o professor que agiu primeiro também errou, atingindo o vazio no ar. Vicente formou um selo e lançou um feitiço, fazendo com que a terra ao redor prendesse o Rougarou pelas pernas, que olhou para o chão ao perceber que não poderia se mover livremente para tentar atacar novamente. Ao ver a criatura que já havia conseguido apagar as chamas de Rory olhando para ele, Vicente estreitou os olhos, vendo a ameaça no olhar da criatura. Você está me ameaçando? Se você tem o poder, venha e faça isso, criatura. Ele cerrou os punhos enquanto se concentrava nos elementos metálicos dentro daquele corpo e começou a manipulá-lo para removê-los, assim como faria com os minérios. Ao fazê-lo, dizendo estas palavras um pouco agitado, todos nas proximidades viram esta criatura de nível 5 tentar recuar desviando o olhar de Vicente, algo incrível de se ver. Mas naquele momento, Rougarou, que ainda estava de pé, sentiu a pior sensação de sua vida. Enfraquecido pelos ferimentos no corpo, pelas queimaduras e cortes, ficou vulnerável a Vicente, que ainda tinha muito a usar contra ele. Em circunstâncias normais, Vice nem seria capaz de manipular os metais no corpo de uma criatura de nível 5. Mas este Rougarou não estava numa situação normal. Rodeado de inimigos cujas auras o oprimiam e visavam os seus pontos fracos, cheio de feridas por todo o corpo, não tinha o suficiente para se proteger dos movimentos de Vicente. Quando sentiu que parte de seu ser estava sob o controle do oponente, tremeu de medo e desespero. Ai, ai! Erguendo a cabeça, desistiu da luta e soltou um longo uivo, dando a todo o grupo de humanos na área espaço para agir simultaneamente. Rory mais uma vez usou sua habilidade inata enquanto Vicente continuava o que já havia começado. Ao mesmo tempo, seus homens dispararam balas contra o pescoço da criatura, e os professores da área se dividiram para evitar que a criatura se movesse enquanto os mais fortes atacavam seu pescoço. Com mais de 25 pessoas agindo contra ele simultaneamente, o Rougarou uivou por menos de 5 segundos antes de chegar ao fim. Fim do capítulo. Capítulo 219 Em busca do tesouro. Quando o corpo sem cabeça da criatura caiu no chão, todos no grupo de Julian e Minos olharam para ele em silêncio por cerca de 5 segundos. Esse foi um Rougarou nível 5 que eles mataram. Tal criatura causaria problemas até mesmo para magos de nível 5. Porém, nesta batalha, alguns desses homens perceberam pela primeira vez a vantagem numérica. Mesmo que ninguém em seu grupo tivesse o mesmo poder daquela criatura, eles a derrotaram no final. Com a adição do grupo de Vice, mesmo que esse grupo não tivesse ninguém de alto nível, as chances de sobrevivência da equipe de Julian aumentaram exponencialmente. As armas de Vice, assim como o ataque furtivo dele e de Rory, foram muito importantes. Porém, os números envolvidos neste confronto justificaram a vitória humana na batalha. Quando os homens de Vicente perceberam como era importante ter vários deles e não apenas as armas, os professores do grupo de Julian finalmente deram um suspiro de alívio. Eles ainda estavam naquele lugar perigoso. Mas, pelo menos por enquanto, o perigo imediato para eles havia passado. Com um suspiro profundo, o líder daquele grupo, o homem com a espada nas mãos, olhou para Vicente e disse: Obrigado por nos ajudar. A propósito, meu nome é Axel Arbor. Os que estão ao meu lado são colegas da Hexneltis Academy of Ironcrest. Vicente olhou para o loiro e disse: Meu nome é César Mazante. Os que estão do lado são meus companheiros de família. Mazante, Julian era de Martel Village e Milfal era a cidade mais próxima. Ao ouvir o nome, reconheceu-o imediatamente. Você é de Milfal? Ele perguntou, olhando para o homem de cabelo preto com voz distorcida de mana. Sim, confirmou Rory, imaginando o que o professor diria se descobrisse quem eles eram. Mas nem ele nem Vicente tinham intenção de revelar as suas identidades.
Bem, você deveria deixar esta área. O Rougarou avisou outros de sua espécie, muitas criaturas virão para este lugar em breve. Disse um dos professores ali, pretendendo partir para cumprir sua missão. Por mais que tivessem perdido um dos companheiros, já estavam muito próximos do coração desta zona montanhosa. Seria um tremendo desperdício de todos os seus esforços para chegar lá se desistissem agora. O perigo que enfrentariam seria o mesmo, quer continuassem a missão ou tentassem retornar a Ironcrest. Ele disse: meu grupo continuará nossa jornada. Espero que os itens de nosso companheiro morto e dessas criaturas paguem pela ajuda que vocês nos deram. Por mais estranho que parecesse, era comum que em situações como esta, quando um terceiro se envolvia num conflito e salvava um lado. Vicente olhou para o Rougarou nível 5 e viu seu pentagrama mágico laranja. Bem, isso será suficiente para nós. Infelizmente, não sei se vale a pena o risco de um dos meus homens absorver este pentagrama. Como tantas pessoas haviam atacado aquele Rougarou, Vicente não sabia quem o havia matado. Dado o seu rancor, seria muito perigoso para um de seus homens absorvê-lo. Ele suspirou ao pensar em perder tal um bom pentagrama. Julian então perguntou: você e seu grupo estão aqui para caçar pentagramas? Rory respondeu: sim, estamos nos aprofundando nesta área em busca de essências compatíveis conosco. 10 de nós ainda não encontraram nossos novos pentagramas. Era comum que grupos como o deles se reunissem para encontrar pentagramas em regiões como esta. Não só era perigoso viajar sozinho, mas também era difícil para uma pessoa enfrentar e superar os desafios que viriam com o pentagrama de nível mais alto que conseguiram absorver. O grupo de professores de Ironcrest já havia adivinhado que seu grupo estava ali por esse motivo e não se surpreendeu enquanto recolhiam o corpo de seu companheiro, que havia morrido na batalha anterior. Enquanto os homens de Vicente coletavam os itens deixados por tal indivíduo e os objetos de valor da área, perguntou ele: e você, o que você está fazendo aqui? Os professores se entreolharam, sabendo que não deveriam contar a ele porque estavam ali, já que estavam em missão para o Seidel Magic College. Mas esse grupo os ajudou, sem essa ajuda, eles teriam morrido ali. Como esses homens estavam um tanto ressentidos com a missão que lhes fora confiada, não viam problema em contar-lhes o básico. Fomos enviados aqui pela nossa academia para verificar a aparência de algo de valor para nossos superiores. Infelizmente, não sabemos a localização exata disso. Sabemos apenas que nas profundezas da floresta alpina do Pica-Pau, há algo de valor esperando que alguém o recolha. Disse o líder do grupo, sem entrar em detalhes sobre o que procuravam, mas sem mentir. É assim mesmo? Vicente olhou para Rory e imaginou que o mapa que eles tinham nas mãos poderia ser algo que os levaria a tal coisa. Por mais antigo que fosse o mapa e por mais recente que parecesse a missão desses professores, isso não descartava a possibilidade de estarem conectados. O mundo mágico era extraordinário. A formação de recursos específicos poderia ser prevista por seres com determinadas características que passassem perto do local onde algumas coisas naturais poderiam se desenvolver. Alguém que pudesse perceber isso poderia ter passado por aquela área no passado e percebido que algo valioso um dia apareceria ali, então fez o mapa que Vicente tinha em mãos. Como o mundo mágico era perigoso, ter informações relevantes ou mesmo habilidades não era tudo. Alguém poderia acabar perdendo suas coisas para outros mais fortes, e itens como o livro que Vice roubou de Defiante Tyrande poderiam passar pelas mãos de dezenas de pessoas antes de serem usados. Percebendo que seu mapa poderia levar a tais recursos, Vice e Rory naturalmente aumentaram a importância de chegar onde seu tesouro deveria estar. Mas antes que os dois lados pudessem se despedir, Julian de repente sugeriu algo. Por que não unimos os nossos grupos? Juntos somos mais fortes e podemos alcançar os nossos objetivos nesta área com mais facilidade. Não só as pessoas do grupo de Vicente, mas também as da equipe de Juliano olhavam para ele com estranheza, pois não era comum nem aconselhável juntar-se a grupos desconhecidos no meio de viagens como esta. Os perigos seriam grandes, mas Julian não era tolo, nem era um homem que não pagava as suas dívidas.
Consciente dos perigos desta área para o seu grupo e também de que os recursos deixados ao grupo de Vicente não eram suficientes para pagar a sua ajuda, quis unir o seu grupo ao de Vice. Isso pode ser bom para nós. Além disso, esses indivíduos não podem usar o que meu grupo procura. Mesmo que sejam fortes o suficiente para se voltarem contra nós, duvido que o façam por algo que não lhes seria útil. O líder daquele partido pensou, imaginando que não seria tão ruim. Ele disse: "O que você me diz, César? Se nos unirmos, você e seu grupo alcançarão seus novos pentagramas mais rápido, e meu povo e eu completaremos nossa missão mais rápido. Todos podem vencer." Fim do capítulo. Capítulo 220 Acordo e buscas em Milfal. Quando Vicente ouviu o convite daquele grupo para unir forças, olhou para Rory e depois para Julian e permaneceu em silêncio por um momento. Querer salvar a vida de seu professor era completamente diferente de querer ele como aliado. No entanto, esta foi uma consideração a que Vicente teve que dar alguma importância porque estes homens poderiam acrescentar poder ao seu grupo. Esses professores poderiam não só aumentar as chances de sucesso do grupo explorando a parte mais interna da floresta alpina do Pica-Pau, mas também ajudar a acelerar a adição de pentagramas ao grupo de Vicente. Obter pentagramas mais rápido seria bom para o grupo ganhar o suficiente para retornar a Milfal e ajudar de forma mais eficaz o resto da família Mazante a crescer localmente. Mas além de ajudar o grupo da família Mazante a atingir seus objetivos com mais rapidez e menos perigo para a equipe, esses companheiros de Julian poderiam dar-lhes informações mais importantes. Não havia como Rory e Vice terem certeza de que seu mapa os levaria ao item precioso que essas pessoas procuravam. Do contrário, eles poderiam conseguir mais do que sozinhos. Mesmo que unir forças com esses homens exponha o lugar para onde estamos indo, vejo mais vantagens em unir meu grupo ao deles do que continuar viajando sozinho. Vicente pensou por um momento. Quando todos os objetos de valor da região foram recolhidos e o corpo do professor ali morto já estava sob o controle do grupo de Julian, Vicente se decidiu. Tudo bem, vamos nos unir. Julian sorriu ao ouvir isso, sentindo-se mais seguro sobre a missão de seu grupo. Então, para onde estamos indo agora? Você viajou por acaso ou estava procurando por uma criatura mágica em particular? Rory respondeu, distorcendo um pouco a verdade para que os homens não suspeitassem que seu grupo pudesse estar atrás da mesma coisa que eles. Temos a provável localização de criaturas úteis ao nosso propósito. Estávamos a caminho deste lugar, a poucas horas de nossa posição atual, quando paramos para ajudá-lo. Algumas horas? Acho que devemos seguir o destino deles por enquanto. Você está indo para o interior a partir desta área, certo? Um dos professores perguntou. Sim, disse Vicente. Com esta resposta, o mais forte dos professores decidiu. Muito bem, estamos indo quase na mesma direção. Então, vamos ajudar seu grupo a conseguir seus pentagramas. Isso aumentará as chances de sobrevivência de todos nós nesta parte da floresta. Ok. Com todos de acordo, logo partiram, o grupo de Juliano juntando-se ao de Vicente na trilha que seu mapa marcava como um dos caminhos para o tesouro. Já era noite nesta cidade, mas um novo problema surgiu para entreter os curiosos e perturbar os envolvidos numa nova situação local. Na noite anterior, Nina Fuller, uma jovem deficiente, havia desaparecido enquanto estava na academia mais famosa da cidade. A família Fuller não foi suficiente para agitar a cidade. Ainda assim, à medida que a situação local com a família Mazante e o Sindicato Escarlate se tornou mais estável, o seu desaparecimento começou a atrair a atenção local. A família Fuller já havia contratado a Casa Mazante para procurar a jovem Nina e até mesmo alguns membros da nobreza local estavam se envolvendo. Mas mesmo com dezenas de pessoas já investigando o desaparecimento, nada de útil foi descoberto até agora. Mais preocupada do que nunca, Eve foi até a casa de uma das poucas pessoas que ela achava que poderiam ajudá-la. Pai, sentindo-se péssima, com olheiras por não ter dormido na noite passada, Eve bateu na porta de uma linda casa onde ela e seu grupo estavam indo em busca de ajuda.
Nova, abra a porta. Sou eu, Eve, a babá de Nina Fuller. Ela gritou enquanto batia na porta daquele soldado do exército. Nova prometeu procurar Nina, mas ela passou os últimos 2 dias fora da cidade se preparando para a terceira etapa da caça ao basilisco. Ela tinha acabado de voltar esta tarde e ainda não sabia de nada. Sabendo disso, Eve estava lá para informá-la e talvez conseguir ajuda do exército. Ao abrir a porta de sua casa e olhar para a loira, Nova imediatamente percebeu que algo estava errado. Eva, o que há de errado? Ela perguntou porque tinha um mau pressentimento. Nina está desaparecida. Acho que alguém a sequestrou. Eve foi direto ao ponto, fazendo a linda mulher de cabelo azul em roupa de dormir arregalar seus lindos olhos enquanto ela ficava um pouco pálida. Gole, não pode ser, ela murmurou ao ver a doce Nina em sua mente. Lembrando-se rapidamente da história de Nina, Nova imediatamente começou a ficar com raiva à medida que sua preocupação com a jovem crescia exponencialmente. Nina era uma menina tão doce e já havia passado por tanta coisa. Mas o destino não parecia estar sendo fácil para ela e sua família. Justamente quando as coisas melhoraram para ela, algo assim a atingiu novamente. Droga, conte-me tudo o que aconteceu. Nova entrou em sua casa e pegou algumas coisas, movendo-se rapidamente para começar a resolver o assunto. Eu tenho que consertar isso. Não posso permitir que outra tragédia aconteça com esta família. Ela pensou enquanto vestia a armadura e ouvia Eve. Shelby estava ciente do desaparecimento de sua aluna Estrela e alguns de seus contatos procuravam informações sobre Nina. Ela estava tão preocupada quanto Nova e Eve. Ela confiou em sua calma habitual, mantendo suas maneiras enquanto tentava lidar com todos os problemas que surgiam em seu caminho. Quando ela percebeu o problema de Nina na manhã do dia anterior, ela imediatamente enviou ordens para mover muitos de seus homens, tendo pedido aos aliados que observassem os movimentos de certos homens em Milfall. Não só isso, mas ela se encontrou com Casey Rogers na tarde do dia anterior e o adicionou às suas forças na busca por Nina. Casey ouviu tudo o que Shelby tinha a dizer e decidiu resolver o problema com o resto de suas forças aliadas. Depois de horas seguindo as informações e pistas de alguns suspeitos locais, ele estava começando a se aproximar das pessoas reais envolvidas no sequestro de Nina Fuller. Nesse momento, ele estava no telhado de um prédio do outro lado da rua da pessoa que iria encontrar. Enquanto esperava o momento de agir, Casey tinha uma expressão terrível no rosto, os punhos cerrados e trêmulos. Agir contra uma criança? Ele se lembrou do dia em que conheceu Nina e depois de sua própria história. Casey teve sua própria cota de tragédia. Fim do capítulo. A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Friedrich Nietzsche.